Fala, gurizada! Hoje nós vamos ver como é que a gente faz para fugir dos agentes de codificação proprietários do mercado. E por que fugir dos agentes de codificação que são proprietários? Que é o Cloud Code, o GitHub Copilot, o Gemini Code Assist, entre outros que tem aí no mercado. Porque tu quer soberania. Né? Se tu for uma empresa, por exemplo, tu quer soberania, tu quer privacidade de dados, tu quer poder utilizar o teu modelo local, tu quer que as empresas não fiquem fazendo telemetria, pegando informações para tentar melhorar. Então, isso tudo tu consegue com esses sistemas open source que nós temos aqui e com outros que também tem no mercado. Mas esses três eu considero que são os melhores. Além disso, se tu utilizar esses caras aqui, tu é totalmente agnóstico de modelo. O que significa isso? Se tu quiser, como eu disse, rodar o teu local, tu roda. Se tu quiser rodar um que tu instalou na tua máquina com GPU, no servidor, em algum lugar, tu roda também. Se tu quiser utilizar APIs, essas que não guardam nenhuma informação, e tu consegue contratar essas APIs pela OpenRouter ou mesmo OpenAI e tal, tu consegue fazer contrato empresarial, eles não podem guardar, isso está em contrato, tu também consegue utilizar, e tu tem a flexibilidade. Hoje eu estou usando o Cloud Code como modelo, não estou usando o agente de codificação deles, mas sim o modelo, mas semana que vem eu posso usar o Minimax, na outra semana eu posso mudar para o Gemini. Tu tem essa liberdade de fazer o que tu quer sem ter lock-in com esses fornecedores. Além disso, tu consegue um controle granular de custos. Tu vai pagar realmente o que tu usa, que é diferente de quando tu faz uma conta num desses proprietários, tu tem um valor mensal que tu paga, se é pessoa física em torno de uns $20, se é pessoa jurídica por usuário em torno dos 30 ou mais dólares, que se o programador usou ou não usou, tu vai pagar. E se o programador usou demais, tu vai ter que pagar extra se tu quiser deixar ele continuar utilizando mais, e não tem como passar os créditos de um programador para outro. Aqui não, aqui o controle é totalmente teu, tu consegue ter transparência, tu faz a tua auditoria, tu cria os teus protocolos de MCP, então faz toda a diferença, né? Seja para ti como pessoa física, como programador, ou como uma empresa que preza pela segurança. E para quem não me conhece, eu sou Marcelo Cabral, eu sou CTO da CertPix, e os meus vídeos são para retribuir um pouco para a comunidade que me ajuda há muitos anos, tem mais de 35 anos de desenvolvimento, retribuir o que eu sempre ganhei, e a troca sempre foi fantástica nessa área. Voltando ao assunto, eu vou fazer o seguinte: para a gente minimizar o tempo de vídeo, eu vou mostrar o que eu vou fazer, e depois de mostrar o que eu vou fazer, eu vou explicar um pouquinho mais sobre quem é OpenCode, quem é OpenRanges e quem é o KiloCode. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu instalei os três aqui no meu WSL, e eu vou rodar os três em consoles diferentes, né, separados, mas ao mesmo tempo, com o mesmo prompt. Vai ter uma pequena mudança, que é só a questão da porta, já vou explicar, mas basicamente eu estou pedindo para ele, cara, faz um sistema completo, full stack, uma aplicação web única, uma página SPA, para gerenciar metas pessoais em um formato visual de Kanban. Legal, né? Tipo Trello, alguma mais simplão aqui para ser um shot único aqui. Eu vou dar o prompt e eu quero que ele resolva. Requisitos funcionais: 3 colunas, a fazer em progresso e concluído. E os cartões eu vou poder adicionar, editar, e ele tem que ter opções de alta, média e baixa em termos de prioridade, e também tem que ter um título e uma descrição. E agora aqui eu vou começar a deixar ele resolver o que ele acha melhor. No gerenciamento, eu digo que eu posso mover entre as colunas, que é essa parte aqui. Mover entre as colunas. Só que ele pode fazer ou drag and drop, que é o ideal, ou ele faz avançar e voltar. E
O visual, também estou deixando a escolha dele. Então, limpo, moderno, responsivo, que funcione em celular, usando o framework Tailwind, CSS. Quem é desenvolvedor sabe do que eu estou falando. Ou Bootstrap. Cara, eu faço aqui na mão, eu resolvo essa questão. Requisitos técnicos. Front-end, React, ou Vue, ou JavaScript puro, né, o Vanilla. Também estou deixando ele escolher o que ele quer fazer. Back-end, Python ou Node. Então ele também tem que resolver se ele acha que um é melhor, o outro é melhor. Também não vou complicar com a vida dele. E a persistência, cara, nem vão pensar em banco de dados agora. Então é só um arquivão chamado metas.json e ele persiste as informações, os cards, né? Ele persiste ali. Entregável, ele tem que fornecer algo legal, já com instruções claras de como instalar as dependências e rodar o front-end e o back-end. E esse rodar front-end e back-end, para não ter problema, na hora que eu for mandar o prompt, eu vou dizer, cara, o front-end tu roda em tal porta e o back-end tu roda em tal porta. Para cada um desses 3 agentes de codificação, eu vou dar portas diferentes, que daí a gente consegue fazer ao mesmo tempo e testar ao mesmo tempo. Então tá aqui. O primeirão aqui, eu tô no projeto, só para explicar. Aqui eu criei 3 pastas vazias. Então, KI de KiloCode, OC de OpenCode e OH de OpenHands. Vamos entrar aqui no primeiro, OpenCode. Então, vou chamar aqui o OpenCode. Eu mesmo já instalei. Cara, é fácil instalar. Vai lá no OpenCode, vê como é que instala, é barbada. O OpenHands também. O KiloCode também. Já vou dar uma dica assim. O OpenCode para mim foi o mais fácil. O OpenHands foi fácil, mas ele roda só em WSL ou em Docker. Tu não vai conseguir rodar no Linux. E o Kilo, ele instalou bem aqui no Linux. Só que quando eu for executar, ele começa a criar uns caracteres estranhos. Então, em vez de usar neste terminal aqui, que é do Linux, eu vou abrir no Code, mas só porque o terminal dá problema, só por isso, tá? Então aqui eu vou chamar aqui OpenCode. O OpenCode tem umas coisas legais, a gente bota a barra iniciar para ele entender o que tem no diretório, mas isso aqui a gente pode falar mais em outro vídeo especificamente, tá? Aqui para ser rápido, e um outro padrão, eu estou usando, já depois explico o porquê, mas eu estou usando o Minimax 2.5 nos 3. Para ser exatamente o mesmo modelo, ou seja, são 3 agentes de codificação diferentes, utilizando o mesmo prompt e utilizando o mesmo modelo de programação, de LLM, certo? Então vamos tentar ser bem justo com os 3. Eu vou pegar o meu prompt e botei aqui, leia as instruções e a pasta do especificações, e crie o app. Vou botar uma vírgula aqui para ficar mais bonitão. Execute o back-end na porta 7000 e o front-end na porta 5170. Então, esse vai ser para o OpenCode. Deixa eu ver como é que cola aqui. Editar, colar. Pronto. E foi. O que vai acontecer aqui? Todo agente de codificação, esses agentes de codificação, em geral, ele vai tentar ler a especificação e ele vai me perguntar se eu dou acesso ou não. E isso é muito bom, porque significa que ele não pode sair, não vou dizer aqui, mas assim, existem vários agentes hoje que saem mexendo na tua máquina e tu nem deu permissão para chegar numa pasta, na outra é que ele está perguntando. Então eu vou rapidamente aqui, eu já vou dizer para ele que eu estou permitindo que ele veja tudo dessa pasta comparativo ou apenas uma vez, tanto faz. Vou botar apenas uma vez e ele já vai começar a programar. Então ele está decidindo aqui, que ele vai fazer front-end. Ele já está lendo o que ele encontrou.
Ele já começou a programar, ele fez um to-do aqui do lado para ele e vai começar a desenvolver aqui com o Minimax. E aqui ele já está até me dando aqui a quantidade de tokens e o que ele está gastando, tá? Vamos para o próximo. Agora vamos para o OpenHands. Então, só vou voltar lá no nosso prompt. Vou mudar aqui para 8.000 e aqui para 51,80. Vou copiar. Voltar aqui no OpenHands. OpenHands. Podem ver que as interfaces são parecidas. Tem nada diferente. Todos eles têm essas interfaces no console, tem na interface na web se quiser, em alguns tu consegue até ligar no Telegram, tem interface para rodar dentro do Visual Studio Code ou outros. Então, cara, isso não é problema. O que tu já está acostumado a fazer com Cloud Code, com Gemini, CLI ou com GitHub, tu vai conseguir fazer com esses caras também, tá? Vamos colar o texto. Pronto, perfeito. Colou o texto, provavelmente ele vai me pedir, ó. Cara, posso acessar? Pode acessar. O que é muito bom também, se ele não tivesse pedido, eu já ia começar a ficar preocupado e ia parar de usar o OpenHands. Mas aqui ele já foi legal. Perguntou se eu aprovava o plano aqui, eu acho que foi isso. E eu já disse que sim. E ele vai começar, então, a... Cara, ele tá me pedindo muita coisa, tá? Eu vou dizer aqui always, que eu não quero que ele fique me perguntando. E, cara, vai. Te vira, negão. Então, vamos lá. O próximo é esse carinha aqui, que é o quilo. Só que, como eu falei, quando eu rodei o quilo aqui, posso até mostrar, quilo code, ou era só quilo? Quilo code. Não deu muito certo, vamos ver, vai que agora dá, né? Então, ó, começou os caracteres estranhos. Esses caracteres são muito estranhos mesmo. Então eu vou deixar ele aqui paradinho e eu já abri ele. Olha só que maluco. Já abri ele aqui, ó. É o mesmo, abri um terminal na mesma pasta, só que usando o Visual Studio Code, tá? Então aqui, Open Kilo Code. Vai abrir o mesmo terminal, só que aqui fica mais fácil de fazer. Vamos pegar nosso texto, mudar aqui para a porta 9051,90. Copiar o texto e colar aqui e vida que segue. Vai pedir aqui uma permissãozinha. Leu toda a descrição. Cara, ele não pediu permissão. Fiquei preocupado. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu apontei para a pasta que eu queria que ele pegasse. Então eu acho que ele assumiu que, como eu apontei, eu dei permissão. Então começou a trabalhar aqui. Bom, enquanto ele trabalha lá, os três estão trabalhando. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses três open source que tu pode querer usar, tá? Imagino que um deles tu vai usar, porque eles realmente são bons, tá? Então, o Open Code, ele foi feito agora, em meados de agosto, meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano passado, e ele ficou muito famoso porque ele teve lá suas 100 mil estrelas em meia dúzia de dias, horas, sei lá quando. Então ele é um open source, é legal pra caramba, roda bem com modelos locais, roda bem com qualquer coisa. Então ele realmente é um produto muito bom. O Kilocode, ele é um fork de uns outros mais antigos e até do Klein, que todo mundo, sei lá, talvez tu já tenha utilizado o Visual Studio Code, que é legal também. Ele foi feito em março, ele é um pouquinho mais velho, foi feito em março de 2025. E ele
teve por muito tempo, ele foi o número 1 que aparecia lá no Open Router, que eu vou mostrar para vocês o que é o Open Router, é onde eu estou pagando as APIs, e tem API Free, que é bacana, né? Ou seja, tem muita gente usando, eu não sei quantos estão usando, mas ele no Open Router ele foi um dos principais, talvez por ter sido um pouquinho antes do Open Code. Quer dizer, o Open Hands, por exemplo, ele é bem anterior. Antes era um Open Dev, eu não me lembro, ele já tem uma história comprida, ele é de início de 2024, depois ele foi renomeado para Open Hands, e ele foi uma das primeiras grandes apostas assim, de agentes autônomos para programação, né? Então, ele tem um benchmark legal também, dá para dar uma olhada, ele faz umas coisas legais, então vale a pena dar uma testada, e ele tem bem mais recursos do que os outros. Eu não uso, mas para quem usa ele tem uns recursos legais de conseguir botar tudo na web, programar no web. Eu não lembro, mas vale a pena dar uma lida aqui e a gente pode até dar uma olhada na documentação. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha lá para ver o que cada um fez. Então aqui ainda está programando, esse aqui é o nosso quilo. Vamos ver aqui, esse aqui é o Open Hands, está trabalhando ainda, working. E esse aqui é o Open Code, está fazendo um build aqui, ou seja, está trabalhando ainda. Bom, vamos lá, vamos explicar por que eu escolhi esses caras aqui. Eu tenho uma página que eu mantenho, que é chamada iabenchmark.mcg.dev.br. MCG Marcelo Cabral Guilard, que é meu nome, pegado bem, né? Eu acho que eu não falei, para quem não me conhece, não falei, né? Sou ali da CertPix, então beleza. Então aqui, esse cara aqui, ele é mantido por um agente pessoal meu, que eu chamo carinhosamente de Mimi, porque é o dó do gato, mas ele que mantém para mim. Ele vai lá, ele vê se tem algum benchmark novo, ou ele vê se algum desses benchmarks está atualizado, então ele dá uma filtrada aqui nas classificações, ele monta para mim. E eu já botei aqui, eu tenho vários benchmarks, ele mantém para mim esses benchmarks, mas eu botei aqui só de codificação, e tem 3 benchmarks legais, eu já abri aqui do lado, mas só para explicar que esse benchmark aqui, ele não tem valores, e valor é uma coisa que me importa, tá? Ele só tem aqui se foi bom, se não foi bom, qual que foi bom, e assim por diante. Então esse aqui eu nem estou olhando. Esses outros dois aqui, ele tem valores. Se tu ordenar por resolução, aqui, o que melhor resolveu neste benchmark foi o Cloud 4.5 com uma pontuação 76.80 e gastou 0,75. Eu não sei exatamente qual foi o teste que eles fizeram, tá? É um 0,75 dólar. E depois vai descendo aqui. O Minimax, ele tá aqui, ó. Ele resolveu quase a mesma coisa, só que gastando 1/10 do valor. Então eu disse, opa, vamos dar uma olhada no Minimax, né? Quando eu entro no Open Hands, aqui nessa outra benchmark que tem também, é a mesma coisa. Eu tenho aqui todos os grandão aqui, bonitão aqui, ó, Gemini, Cloud Opus, OpenAI, só que o Minimax está aqui, ó, numa coluna, numa linha boa, só que essa parte, a distância entre as colunas é o gasto. Então podem ver que isso aqui tudo gastou um monte, cara, e esse cara gastou pouco e nada. Então aqui eu tenho o Minimax e tenho o DeepSeek 3.2 pensador aqui, né? Cara, por isso eu escolhi o Minimax. Podia ter escolhido da Gemini, que tem lá os modelos free, poderia, mas eu disse, cara, vamos ver esse cara aí se é bom. E vamos usar os 3 no mesmo local, para ter certeza que ele é legal. E eu estava falando também para vocês da instalação. Tá aqui, a instalação OpenCode é barbadinha, tem várias formas de instalação. O Kilo
barbadinha também, e dá para ligar no Visual Studio Code, assim como o Open Code, e o Open Hands também aqui explicando como é que está. Então, cara, esse não vale a pena nem eu parar aqui para mostrar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, vamos dar uma olhada aqui só para ver como é que tá. Ó, aqui ainda está trabalhando, nosso amigão aqui do Quilo. Nosso amigo do Open Hands já terminou, então a gente já vai testar. E nosso amigo do Open Code, cara, eu tô achando que ele já terminou. Já terminou, eu que tô bloqueando, já tinha terminado antes. Tá bom. E como é que a gente vai saber quanto cada um gastou? Tá? Então, como eu peguei a conta aqui dentro do Open Router, eu criei uma credencial para cada um, mas de qualquer forma, se eu atualizar aqui agora o meu log de atividades, eu consigo ver o seguinte. Ignorem esse carinha aqui, porque essa aqui é a minha Mimi, que é o meu Open Cloud que está rodando e que não gasta nada. Estou usando esse modelo free, que não gasta nada, então é barbado. A gente quer só os minimax, né? Então, se eu filtrar aqui os minimax de quanto o Quilo gastou, de quanto o Open Hands gastou e de quanto... Cadê o resto? Daqui a pouco aparece o Open Code aqui, tá? Demora um pouquinho. Dá para a gente saber exatamente quanto cada um gastou, então fica a barbada aqui sem problema nenhum. Além disso, eu gosto sempre de mostrar aqui, ó, essa parte dos modelos, que tu tem vários modelos frees quando vocês usam o Open Router. Então eu acabo testando modelos que estão sendo lançados, às vezes vem próprio Gemini, Cloud, e eles vêm lá, cara, vamos dar uma testada aí, vamos botar um nome, eles botam uns nomes esquisitos, o próprio Nano Banana vem aqui, que deu para usar antes, tu disse, nossa, que coisa boa. Então vale a pena ter uma continha no Open Router, mesmo que tu não bote crédito nenhum, deixa $1 lá, mas tu vai ter uma noção de quanto de modelos novos, vai poder ter essa liberdade de escolha. Vamos lá, vamos para a parte mais importante agora. Cara, tá meio lento aqui nosso amigão aqui. Não sei porquê. Mas daqui a pouco a gente dá uma empurrada nele aqui. Ah, ele tentou executar. Não é o seguinte, ele também já terminou. Tô sacaneando ele. Por algum motivo ele não conseguiu executar, mas a gente vai ajudar ele daqui a pouquinho. Vamos começar lá no nosso amigo Open Code, lá, vamos ver o que ele está nos falando. Open Code, então tá. Aplicação criada com sucesso, back-end na 7000, front-end na 5170. Acesse para rodar. Eu acho que ele não está rodando, né? Vamos tentar rodar aqui para ver, mas imagino. Localhost é 5170. Imagino que não esteja rodando. 5170. Olha, tá rodando. Vamos apertar F12 aqui, vamos ver se... tá rodando. Tá rodando. Mas tá aparecendo um erro. Ele não tá conseguindo obter os dados do back-end. Então o back-end não deve estar rodando. Cara, eu poderia copiar este erro e jogar lá? Poderia. Vamos fazer isso? Vou fazer isso. Copiar. Eu tento dar Ctrl Shift C ou Ctrl e não funciona, mas tudo bem. Ups. Será que era isso? Não. Ah, tá. Funciona, guri? Enquanto ele pensa ali, vamos ver esse outro aqui. Esse é na 5180. Também não funcionou. Não está ligado, provavelmente.
E já vou colocar o outro que a gente fez na 5190, né? Também não deve estar. Vida de programador não é fácil, né? Então vamos lá. Bom, nosso. Muito bem, meu amigo, muito bem. Vou abrir o OpenCode aqui de novo. Ele tem uma parte para eu pegar a última sessão. Pronto. E eu vou dizer para ele: resolva o erro. E ele está pensando. Vamos para cá. Vamos fazer isso aqui que ele está pedindo, ó, instalar o back-end e o front-end. Eu vou pedir para ele rode. Vamos ver se ele consegue rodar. Rode o back-end e o front-end. Vamos ver se ele consegue. Ó, aqui ele está dizendo que botou a rodar e que já está funcionando. Vamos dar uma olhada. Olha. Vamos tentar, né? Teste Open Code. Não tá funcionando, meu amigo. Dá uma limpada aqui, ó. Pronto. Vamos copiar para ele o erro. E tipo, resolve. Cara, eu acho que ele resolveu. Vamos lá. Nova. Teste Open Code. Open Code. Alta. Adicionar. Tá bom. Resolveu o seu próprio erro. Isso é bom demais. Vamos ver se eu consigo botar pro lado. Não consigo. Vamos botar pro lado. Tive que botar na mão. Que feio, OpenCode. Você podia ter feito isso para mim, né? Um drag and drop. Mas tá funcionando. Isso é o que importa. Eu disse que para ele podia ser assim. Então, se podia ser assim, tá bom demais. Vamos pro segundo problema. Vamos lá pro nosso amigo OpenHands. Será que ele resolveu? Ele está dizendo que sim. Então, vamos abrir aqui. Essa aqui é na 80. Tadã. Apertar o F12 aqui. Cara, OpenHands, isso não tá legalzão não. Vamos lá, vamos copiar o console. Vamos lá para o nosso amigo OpenHands e vamos colar o erro. E ele que tente resolver aqui. Vamos para o nosso terceiro amigão.
que é o quilo. Será que tá rodando? Vamos ver se tá rodando. Quilo tá na 90, né? Tá dando erro aqui, meu amigo quilo. Copiar console e vamos passar para o nosso amigo quilo aqui, dizendo que tá dando errinho e você resolve. Cara, tá confuso? Tá, porque eu tô fazendo três ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, o Open Hands tá ainda tentando resolver e o nosso amigo Kilo tá tentando resolver também. Precisa atualizar. Poxa, meu Deus, eu acho que ele fez alguma cacaca. Mas tá tudo certo. Cara, faz parte assim, quando a gente é programador, mesmo não utilizando um agente de codificação, tem erros. E aqui eu teria que estar resolvendo na mão, e talvez até se eu resolvesse na mão seria mais rápido do que pedir. Mas, por outro lado, eu posso estar aqui conversando contigo, eu tenho minhas especificações e estou ainda pedindo para eles resolverem os problemas. Então, a ideia é que, com nossas especificações, com o nosso entendimento de arquitetura, que eu não passei muita arquitetura para eles, né? Mas que a gente consiga fazer boas coisas e muitas coisas e tenha uma produtividade muito melhor. Aqui ele diz que está resolvido. Vamos ver se resolveu mesmo. Olha. Não tá não, meu amigo. Não tá não. Porque ele não fez meu Kanban. Então vou dizer aqui para ele. Deu um erro também. Posso passar para ele, né? Pronto. E a gente pode ficar conversando e tá tudo certo, entendeu? Eu posso trabalhar, posso estar numa reunião, mas coisas, eventualmente eu posso pedir para um agente estar fazendo uma revisão de código, eu posso, como eu tenho aqui meu agente pessoal que cuida de uma pasta para mim, que eu gosto de saber se tem benchmark novo, o que está atualizado, o que não está. Então, hoje em dia, a gente consegue ter muito mais produtividade. Olha, rapidamente ele disse que resolveu. Vamos ver. É. Vamos largar aqui o código para ele. Vamos ver se esse cara aqui resolveu. Esse cara resolveu? Era causado pela versão Tailwind. Corrigir. Acesse. Vamos ver se funcionou então. Olha. Tá mais bonitão. Nova meta. Esse aqui é o teste Open. Ops. Open Hands. Open Hands. Baixa, alta, tá bom. E criou a meta. Posso arrastar? Também não. Mas eu consigo voltar para lá, voltar para cá. E resolveu. Cara, funcionou o Open Hands, um errinho só, tá tudo certo, vida que segue. Vamos pro nosso próximo aqui. Ainda não. Eu vou fazer o seguinte, tá lento, né? Eu vou esperar um pouquinho, vou dar uma travadinha no vídeo aqui e já volto só para não te segurar muito. Ó, tá dizendo que resolveu, vamos ver. Cara, resolver não deu erro. Mas cadê meu Kanban? Meu Kanban não tá funcionando. Então deixa eu explicar isso para ele. Não tem o Kanban.
está em lista. Ver se ele resolve. Cadê as colunas? Estou dizendo isso. Bom, a gente pode ter uma noçãozinha de quanto ele gastou. Mas vamos só esperar ele terminar, porque eu acho que agora é rapidinho. Espero, né? Vamos lá. Agora sim, agora ele entendeu. Então tá aqui, ó. O CSS foi substituído por estilos puros. A página deve estar mostrando. Vamos lá dar uma olhadinha. Cara, é isso aí, tá mostrando. Vamos botar uma nova. Teste kilocode alta, inseriu. Cara, ficou igual aos outros. Avançar, voltar. Aqui é a mesma coisa, deixa eu avançar e voltar. Aqui é a mesma coisa, avançar e voltar. Ficaram todos iguais, basicamente. Não, nenhum tentou fazer nada a mais, quer dizer, eu dei opções, cara, faz drag and drop, se quiser. Quer ver uma coisa? Ficou React. Vou fechar aqui. Ficou React. E vamos fechar aqui. E ficou... Ops. Eita. Aqui. Ficou React. Então, os três optaram pelo mais fácil. Usar o React. Usar os botões de ir e voltar. Mas eu dei liberdade para eles fazerem assim. E tá tudo certo. Quanto é que gastou? Vamos dar uma atualizada aqui nos nossos gastos. São os 3 projetinhos. Então, o OpenCode gastou 14 centavos de dólar, mas aqui gastou menos que isso, tá? É porque eu já tinha feito uns testes antes. O OpenRands gastou 20 centavos de dólar, mas gastou menos. Os 3 eu havia feito testes antes. E o KiloCode gastou 25 centavos de dólares. Por quê? Porque tiveram os erros, tiveram que arrumar. Eu poderia ter arrumado. Parte ali era da biblioteca, parte era da porta. E tá tudo certo, entendeu? Eu deixei ele fazer tudo, eu não resolvi nada, eu não olhei o código. O que é errado. Todo programador tem que entender o código, tem que ver se está certo, né? Mas no final das contas, olha só. Você tem aqui agentes de codificação, que são open source. Vocês podem usar o modelo que vocês quiserem, seja local, pago, proprietário, não proprietário. Vocês têm controle de gastos, dependendo de como vocês estão utilizando, ou por token, ou por valor, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, vocês podem criar a sua própria observabilidade. Vocês têm certeza que esses dados não estão sendo reutilizados por outras pessoas, alguma outra coisa. Tu sabe que dados está sendo transferido, porque na verdade não está sendo transferido para nada, é só a chave de API, né? O codificador, ele não fica pegando telemetria. Então, assim, se tu é um programador solo, vale a pena usar isso, porque tu não está preso em pequenos modelos e tu consegue usar muito modelo free, se o problema é valor, ou tu ainda consegue usar muito modelo novo. Cara, a lista de modelo é gigantesca. Consegue usar muito modelo novo para saber o que está acontecendo no mercado, para saber o que tem de modelo bom, para saber o que serve melhor para cada coisa. Se tu é uma empresa, cara, tu tem muito mais segurança. Tu quer dar agentes de codificação para os teus programadores, aqui além de ter mais segurança, posso chutar que em qualquer empresa, mesmo na tua, mesmo que tu diga que o programador passa o dia programando, que vai ser mais barato. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente pode evoluir esses 3 Kanbans. Eu achei que o resultado ficou muito parecido. Então, a gente pode evoluir eles para entender se está legal, se não está legal. Os 3 têm opção de exclusão. Deixa eu ver. O OpenCode tem mais opção de exclusão. Aqui, este cara... fez aqui. Sou cego, né? E esse aqui também. Perfeito. Funcionou.
bem demais. Espero que tenham gostado. Valeu. Valeu nada. Só faltou uma coisinha aqui. Só me digam se vale a pena a gente evoluir esses projetos. Então, comentáriozinho, pode mandar direct, para quem não gosta de botar comentário, só me diz aí se a gente evolui esses, ou se a gente faz outros, que sempre é legal testar, e se quiser eu posso ainda testar os proprietários, né? Posso testar o Codex, posso testar o do Cloud, e assim por diante. Valeu, até a próxima, agora sim.